tarde, paz do Senhor. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra em Ezequiel, capítulo 34, versículos 17 ao 24, que diz assim: E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgo entre rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto, mas deveis pisotear com vossos pés o resíduo de vossos pastos, e ter bebido das águas profundas, mas deveis sujar os resíduos com os vossos pés. E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteaste com os vossos pés, e bebem aquilo que sujaste com os vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: Eis que eu mesmo, julgarei entre o rebanho gordo e entre o rebanho magro. Porquanto empurrastes com um lado e com o ombro, e empurraste todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhado para fora. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa. E eu julgarei entre rebanho e rebanho. E estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará. O meu servo Davi, ele os alimentará, e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe entre eles. Eu, o Senhor, o disse. Aqui no início, do capítulo 34, Deus está dando uma advertência, Está chamando a atenção daqueles pastores que não estavam cuidando do seu rebanho como deveriam, que estavam deixando o seu rebanho disperso, Que não estavam os alimentando, não estavam cuidando. Os pastores que estavam pensando somente em si, Só olhando para si. E Deus dá essa advertência para eles. Ali no início do versículo 17, Deus ele já está falando diretamente com o seu rebanho. E antes, disso acontecer, Deus diz que Ele mesmo cuidaria dessas ovelhas dispersas. Ele mesmo cuidaria de cada uma delas. Então aqui, Deus já inicia falando, conversando com o seu rebanho. E o que me chamou a atenção, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e que eu fiquei pensando, foi em relação à gratidão. Aqui, no versículo 18, quando Deus faz uma pergunta ao seu rebanho, dizendo, Parece uma coisa pequena para vós ter de comido do bom pasto, mas deveis pisotear com os vossos pés o resíduo de vossos pastos. Então aqui me trouxe a gratidão, Será que nós somos gratos ao que Deus tem nos dado todos os dias, Será que eu sou grata a Deus pela oportunidade que Ele me dá todos os dias de viver, Será que eu sou grata a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder estar indo à casa dEle, de poder estar buscando Ele cada dia mais, de poder ter diversas ferramentas para tirar dúvidas, para buscar mais sobre Ele, ou pela oportunidade que Ele nos deu, de nos dar o Consolador todos os dias para caminhar ao nosso lado, Então, será que nós somos gratos? Aqui eu não quero entrar na nossa vida, material, mas temos nossa casa, temos um lar, temos uma família, temos comida todos os dias. Então, será que somos gratos, a tudo isso que Deus nos dá? Ou será que somos ovelhas, que não se contenta ter comido do bom pasto? E aí acaba pisoteando com os pés aquilo que sobra, aquilo que poderia dar para outras pessoas. Então, será que somos esse tipo de ovelha? Será que somos as ovelhas que são gananciosas, que nunca se contenta com o que tem, que está sempre querendo mais, está sempre querendo estar acima? Então, trazendo para a nossa vida de hoje, às vezes Deus nos entregou, tá tentando nos falar todos os dias que estamos preparados, que devemos nos preparar para entregar uma palavra para alguém que está do nosso lado, para alguém que é da nossa família, para algum amigo, para algum vizinho. Mas nós queremos ser aquele tipo de pessoa que vai estar em cima dos púlpitos pregando para 1000 pessoas, pregando para multidões, Não que seja errado isso, mas digo mais que às vezes Deus, Ele está querendo começar a trabalhar no pouco, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ter uma maturidade, para que nós venhamos conhecer a Ele cada dia mais e aos poucos, ir amadurecendo e crescendo espiritualmente. Então, aqui me chamou muita atenção, e me fez refletir muito sobre a gratidão, sobre eu ser grata, sobre eu querer viver aquilo que Deus está me dando no momento, porque tudo na vida precisa de um tempo, precisa de um processo.
Então, será que nós queremos atrapalhar esse processo e já queremos estar lá na frente, sendo que não estamos fazendo a nossa parte, né, para caminhar, para iniciar o nosso processo, né? Então, às vezes Deus me dá algo, né, trazendo assim para nossa vida material, Deus me dá um apartamento, estou pagando aluguel no momento, mas não, eu quero ter uma casa e eu não consigo ser grata a Deus pelo apartamento que estou morando, né? Sendo que muitas pessoas queriam e têm o desejo de ter um lar assim como eu tenho. E ali mais pra frente, no versículo 19, quando ele diz: "E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteaste com os vossos pés." Aqui eu entendo que Deus está querendo nos dizer que o rebanho dele são pessoas humildes. São pessoas que se alegram com o que têm. São pessoas que, claro, almejam algo maior, almejam, né, sempre querer buscar mais, querer ter, né, uma vida boa, né, buscar talvez trazer sustento, coisas boas para os filhos, né, enfim. Mas pessoas humildes, pessoas que conseguem entender que precisamos ser humildes todos os dias. Precisamos olhar para a nossa vida, para todas as oportunidades que Deus está nos dando e pensar: obrigada, Senhor, né? Obrigada. Obrigada pelo que eu tenho. Obrigada pelo pouco que tenho. Que para nós, às vezes, parece ser pouco, mas não é. É o suficiente, né? Eu acredito muito que Deus, ele nos dá o que é suficiente para nós. Mas nós sempre queremos algo maior. E estudando um pouquinho mais a fundo, né, eu encontrei um devocional que eu faço aqui na minha Bíblia, que fala muito sobre humildade, que diz assim: humildade requer maturidade. Maturidade não é idade avançada. Maturidade é você saber quem você é e para o que você existe. É saber suas qualidades, seus defeitos, seus limites e viver bem com tudo isso. Quem é maduro na fé é humilde e vive para servir. Quem é maduro não trabalha para receber aplausos, mas para aplaudir. Quem é maduro constrói o palco, mas não sobe nele, pois entende que o palco é de Jesus. E para nós cabe a responsabilidade de servir, amar e trabalhar para que as pessoas possam conhecê-lo. Né? Então aqui diz muito a questão da gente entender que nós somos servos, que não devemos querer algo maior do que Deus tem para nós. E aí um pouquinho mais para frente, no capítulo 20, né, e no 21, Deus diz que estará julgando, né, todo o seu rebanho. E a gente sabe que todos os dias Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quem é grato e quem não é grato àquilo que tem. E no 21, quando ele fala, né, que algumas ovelhas empurravam com o ombro aquelas que estavam mais adoentadas, né, aquelas que para eles já não serviam mais, então eles queriam tirar dali. E aqui, será que nós estamos deixando de lado? Será que nós estamos empurrando aquilo que Deus está nos dando? Será que estamos deixando de lado a oportunidade que Deus está nos dando todos os dias de buscá-lo mais? Né? Será que por a gente querer algo maior, por a gente já querer estar lá na frente, por a gente já querer, né, estar lá no palco, por a gente já querer ter algo sempre muito maior, será que a gente não está deixando, né, Deus entregar aquilo que Ele tem para nós? E isso é algo muito importante da gente refletir, porque sim, nós somos humanos e somos falhos, né? E a gente sempre tende a querer mais, né? A gente sempre acha que o que temos não é suficiente. A gente sempre olha para o que o nosso irmão tem, para o que aquela pessoa tem, a gente não tem, e a gente sempre quer mais, né? E aqui, né, às vezes a gente acaba assim deixando de lado aquela oportunidade, aquilo que Deus está dando ali naquele momento, porque a gente quer algo maior e que talvez não é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando ele diz que ele ia salvar o rebanho dele e que eles não seriam mais uma presa, aqui eu entendo que os filhos de Deus, eles passam a entender o propósito, né? Então eles não fogem mais da vontade que Deus tem. Então nós, muitas das vezes, por querer algo maior, a gente está fugindo daquilo que Deus está nos dando. A gente está fugindo daquele compromisso, a gente está fugindo daquele chamado que Deus tem para nós. E Deus é tão maravilhoso que no versículo 23 ele diz, né, que estabeleceria um pastor para alimentar essas ovelhas. E essa é a vontade que Deus tem, né, de nos alimentar todos os dias.
mas somos nós que devemos buscar este alimento, né? Então, a vontade de Deus é que venhamos ser renovados todos os dias, a cada dia, né? Para que possamos renovar os nossos pensamentos, nossa mente, enfim, para que possamos de fato buscar, né, ter esse coração grato e humilde. E todos os dias, né, Ele quer nos alimentar. Então, aqui quando Ele estabelece esse pastor para as ovelhas, essas ovelhas que estavam perdidas, né, elas passam a ser alimentadas. Então, a gente entende que é a vontade do Senhor para nós, né? Se em algum momento, é claro, a gente tende a desistir, a gente tende a ficar mal, enfim, Ele tem o prazer de nos renovar, né? E por fim, quando Ele diz que eu, o Senhor, né, serei o seu Deus, aqui para mim, eu entendi que a partir do momento que a gente entende que temos Deus em nossas vidas, a gente começa a entender essa suficiência, né, que Deus tem para nós, que Ele é suficiente, que sem Ele nós não somos nada, que se temos Ele, temos tudo, né? Então não precisamos pensar em coisas materiais, não precisamos pensar em outras coisas, em querer viver outros propósitos, porque se a gente entende que a gente tem Deus e que Ele é suficiente, a vontade dEle passa a ser suficiente para nós, né? Então que a gente possa a cada dia buscar mais, né? Ter esse coração grato, entender os propósitos dEle, viver e agarrar e abraçar de coração todas as oportunidades que Ele nos dá todos os dias, mas principalmente ser grato e buscar melhorar, né? E buscar todos os dias fazer algo diferente com aquilo que Deus está nos dando, né? Não deixar de perder essas oportunidades e sim agarrá-las com todo o coração, né? Agradecer a Deus por isso e porque Ele tem cuidado de nós todos os dias. Então que essa palavra possa vir de encontro ao teu coração, né? Assim como veio para mim, assim como eu aprendi, que você possa também aprender um pouquinho mais nesse dia.